Eu gosto de lembrar que não foi Adão que pediu a Deus para fazer a mulher. Rosana Lira, ministra da Palavra e palestrante. Congrega na Igreja Verbo da Vida de Maceió. Foi professora do Centro de Treinamento Bíblico Rema e da Escola de Ministros Rema. Licenciada e ordenada pelo Ministério Verbo da Vida. Desenvolve vários projetos com mulheres, entre eles o curso Mulheres no Secreto. Tem viajado pelo Brasil e pelo mundo pregando a palavra e treinando pessoas. A mulher veio porque Deus viu a necessidade dela estar presente na vida de Adão e do contexto que Deus estava criando. A mulher, ela é dotada de uma capacidade de influência que ela não tem noção. Seja bem-vindo a mais um programa do Lumen. É uma honra estar aí entrando na sua casa. Lumen quer dizer trazendo luz, e é isso que a gente vai trazer para você hoje. Luz na sua vida, luz na sua casa. Espera um minutinho que a gente já volta com uma convidada top demais. Espera aí. Hoje a gente tem a honra de receber uma ministra internacional que tem pregado em tudo quanto é canto. A agenda dela é difícil, mas ela está aqui em Brasília, que coisa boa. Rosana, seja bem-vinda. Oh, obrigada. Eu tenho uma história com ela que ela nem sabe. Rosana, eu tenho uma gratidão enorme por você. Porque quando a minha filha era adolescente, ela não queria fazer o rema. E era meu sonho que ela fizesse o rema. E ela estava bem assim, dificinha, tá até sentada ali. E aí você veio em Brasília para dar aula de realidades da nova criação. Sim. E ela foi assistir sua aula demonstrativa. Depois que ela assistiu sua aula, ficou apaixonada. E essas coisas assim, a gente é grato pelas pessoas que falam a nós, mas as pessoas que falam ao coração dos nossos filhos é em dobro. É verdade. Ai, que Então, honra. Obrigada. eu tenho muita gratidão por você ter sido um instrumento de Deus na vida da minha família. Ai, gente, eu amo essa matéria, né? Que fala da nossa identidade em Cristo. Meu Deus do céu. Pois eu queria que você desse um alô para nossa galera. E hoje nós vamos conversar sobre ministério feminino, sobre coisas de mulher. Uau. E vai ser muito bom. Dar um oi aí para a galera, Rosana. Qual é a câmera? Pode ser nessa. Oi, gente, graça e paz. Então, uma honra estar aqui com vocês hoje para a gente compartilhar assuntos da palavra de Deus, né? Luz vai chegar, a gente vai iluminar os olhos, a palavra de Deus ilumina os olhos do nosso entendimento, trazendo clareza a respeito desse ministério feminino, que uns concordam, outros não, mas o importante é o que a Bíblia fala. E a gente só vai ficar com o que a Bíblia diz, né, querida? Yes. E uma honra para mim estar aqui com vocês hoje para a gente bater esse papo. Eu sei que vai ser fácil, vai ser leve, vai ser maravilhoso. A gente começou, já que a gente vai falar sobre mulher, você falou assim, eu amo dar essa matéria que é Realidades da Nova Criação, Sim. que fala sobre a nossa identidade. Quem é a mulher projetada por Deus? Uau! A mulher projetada por Deus, né? A gente vai lá para o início de tudo, quando Deus criou a mulher. Eu gosto de lembrar que não foi Adão que pediu a Deus para fazer a mulher. Eu gosto muito de lembrar disso. A mulher veio porque Deus viu a necessidade dela estar presente na vida de Adão e do contexto que Deus estava criando, né, quando a Bíblia diz que ele chamou o ser humano, fez o ser humano à sua imagem e sua semelhança para dominar, sujeitar, multiplicar, e ele criou o homem e também criou a mulher. Deus viu a necessidade de trazer essa mulher, essa Ézer, auxiliadora idônea, para estar junto do homem. E a identidade da mulher é exatamente essa, né? É essa auxiliadora, é esse auxílio. A mulher, ela é dotada mesmo de uma capacidade de influência que ela não tem noção. Mas é realmente algo que vem instalado de fábrica mesmo. Deus nos chamou para ser uma influência. Então, imagine quem você pode ser dentro da sua casa, do seu trabalho, na sua empresa, no ministério, na igreja, onde você for. Imagine você estando debaixo da influência certa do Espírito Santo. Como Deus não pode te usar. Já que você trouxe aí a palavra hebraica, essa Ezer,
é também a palavra usada para o Espírito Santo. Exatamente. Pai, Filho e Espírito são um, mas ao mesmo tempo eles são diferentes em funções. Eles agem de forma diferente. O que a gente, mulher, Ézer, tem a ver com o Espírito Santo, Ézer? O auxiliador. É quando diz, na Antiga Aliança, tem um Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, né? Essa palavra socorro ali é Ézer. É a mesma palavra usada quando Deus diz, far-lhe-ei uma Ézer. A mulher ela foi chamada para ser esse socorro, sabe? Aquele auxílio, aquele socorro bem presente, né? E tantas vezes é usada a palavra do ajuda do Espírito Santo na Antiga Aliança, e é Ézer, é exatamente a mesma palavra para a mulher. Então veja como Deus nos chamou, meninas, para ser uma Ézer idônea, uma auxiliadora, uma influenciadora, porque eu só tenho como auxiliar se eu puder influenciar. Se eu não tenho como te influenciar, eu não tenho como te auxiliar, né? Assim? Então, essa questão da influência, né? Você vai ler Bíblia, você vê que quando a serpente se aproximou de Eva para roubar o governo de Deus da vida do homem, ele não foi direto para Adão, ele foi para Eva, porque ele sabia, né? Que se ganhasse Eva, Adão estava no papo, porque Eva ia ser essa influência na vida de Adão. Então, veja como é importante a gente estar sensível à influência do Espírito correto. Rapaz, não tem limite para uma mulher influenciada pelo Espírito Santo. Eu queria que você casasse 2 textos para mim que eu acho bem complicados, porque você trouxe aqui uma coisa interessante. Você disse assim, a mulher não é um pedido do homem. A mulher é uma ideia de Deus. Exatamente. Não foi Adão que pediu para Deus. Foi Deus que resolveu que a gente era necessária. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem Paulo dizendo ali, o homem não foi feito para a mulher, mas a mulher foi feita para o homem. Exato. Como é que isso não diminui o papel da mulher? Como é que isso não diminui o que Deus pensou para a mulher? Porque Deus chamou a mulher para estar ali do lado. Deus chamou uma parceira. Nem para estar na frente, nem para estar atrás. Porque às vezes as pessoas veem a mulher mesmo como alguém mais inferior. Porque é auxiliador. Se você for ler a Bíblia com cabeça de brasileiro, né? Que no Brasil, o vice, vamos supor assim, não é nada. Não é assim? Aquele que auxilia não é nada. Mas a gente tem que ler Bíblia com a mentalidade de Deus. Desde o início, quando a Bíblia diz homem e mulher os criou. É a essência. Ele ali está criando a essência, né? A sua imagem e semelhança. E a Bíblia diz, e os abençoou. Não diz o abençoou, diz os abençoou. Os dois, homem e mulher. E disse-lhes, né? Disse para os dois, né? Domine, sujeite, multiplica. Então, a ideia que Deus tinha para o homem e para a mulher era uma só. Abençoou os dois. Mas a gente sabe que tem um lugar de cada um na criação. E o lugar da mulher, quando Deus disse, eu vou fazer ela uma auxiliadora idônea, e ela foi feita realmente para ser esse auxílio na vida de Adão, não era diminuindo ela, era criando uma parceria. E parceria é isso, gente. Saiu algo de Adão para fazer Eva, não é assim? Isso é parceria, é quando sai algo de você para compor o outro. Então saiu algo de Adão para formar Eva e sai algo de Eva para compor Adão. Deus fez essa parceria, né, para a gente andar um ao lado do outro, se auxiliando, se ajudando e sendo uma grande bênção, né? Porque, como diz a palavra, é melhor ser 2 do que 1, porque prevalece, né? Então, assim, não é diminuindo, gente. Não, Deus nunca fez a mulher para ser diminuída. Tem os papéis de cada um, claro, né? Mas não para ser diminuída, nem um tapete, nem um capacho. É interessante porque Paulo é a figura mais complicada nessa história dos papéis. Sim. Né? Ele diz algumas coisas que a gente vai conversar sobre aqui, bem complicadas, mas ao mesmo tempo, às vezes ele traz algumas coisas tão interessantes como ele diz, olha, a mulher veio do homem, o homem veio da mulher, dizendo, olha, são interdependentes, são complementares, um não vive sem o outro, e
na medida em que um sofre, na relação de casal, por exemplo, um sofreu, os dois Exatamente. estão em prejuízo. Né? O pecado subverteu toda a ordem. Você acha que a gente só foi colocado em submissão por causa do pecado ou, de fato, Adão teria uma preeminência por ser criado primeiro? Não, eu acredito que essa questão de autoridade, a gente precisa entender que quem está em posição de autoridade não é mais importante. Deus criou a posição de autoridade não por uma questão de importância, mas por uma questão de organização. Uhum. A gente vê isso, por exemplo, quando a gente vê Jesus falando do Pai. Ele diz, o Pai é maior do que eu. Ele não diz, né? Uhum. O Pai é maior do que eu. E quando ele vai falar do Espírito Santo, ele diz, ele há de receber de mim e vô-lo há de anunciar. Uhum. Então veja os papéis da Trindade. Deus não é Deus só, Jesus não é Deus só, o Espírito Santo não é Deus só. Os três são um. Mas cada um tem um papel. Jesus reconhece que o Pai é maior e que o Espírito Santo ia receber dele. Mas eu pergunto, qual é o mais importante dos três? Nenhum dos três. É. Todos os três são Deus. Isso. Não é assim? É. Então, quando a gente vê essa questão de governo, de a mulher auxiliar ou submissa ao homem, não é porque o homem é mais importante. É porque realmente, por uma questão de organização, desde o início, quando Deus criou cabeça, aquele que vai encabeçar, e geralmente o cabeça não é quem tem mais direitos, é quem tem mais deveres. A questão do governo, aí é uma questão de organização mesmo, sabe? E a gente percebe que é só uma responsabilidade a mais ser cabeça. Na verdade, se a gente entendesse biblicamente, a Bíblia diz que o maior é o que serve mais. Exatamente. Na verdade, a responsabilidade do marido deveria servir mais do que ela. Uhum. E aí a gente entra no que não está acontecendo nesses dias. A gente está vendo uma inversão de papéis. Exatamente. Infelizmente, eu creio assim que muito por culpa também da mulher, da forma como ela tem se portado, né? Não sei se você concorda, Sim. né? Às vezes ouvindo a serpente de novo, assumindo papéis que não são os seus e depois reclamando de Que um tá homem sobrecarregada. O que a gente ouve hoje é de mulheres cansadas e homens fracos. O que você tem a me dizer sobre isso? O que você vê na mulher de 2021? 2021 não, do século 21, de 2025. O que você vê, Rosana? É exatamente isso, né? Como eu tenho um trabalho com mulheres e eu converso muito com mulheres, a gente vê mulheres reclamando mesmo de como é que se diz? É como se o homem estivesse saindo de cena. E o diabo tem feito um papel tão poderoso com relação a isso, para enfraquecer a figura masculina. Uhum. Você tem percebido Sim. isso? E aí, como a mulher, tem muita mulher que ela não tem paciência, né? Ela diz assim, se não faz, eu tenho que fazer. Você vai conversar com algumas mulheres e elas dizem assim mesmo, né? Mas se eu não fizer, ele não faz. Então, toma a frente. Mas a gente precisa entender que existe responsabilidade, sabe? Que é do homem. E, assim, a gente precisa entender e deixar que eles sejam esse cabeça que Deus os chamou para ser, sabe, Keila? E não querer estar tomando a frente todo o tempo, porque isso vai enfraquecendo mesmo a figura masculina. Você não acha que isso é um pouco de espírito de manipulação e controle? Com certeza. Porque, ele não faz no seu tempo. Exatamente. É o que você falou aí, falta a paciência, falta aguardar. Eu não quero aguardar, eu faço e depois reclamo. Minha filha me mandou um vídeo que eu ri muito. Ela me mandou um vídeo dizendo assim, minha mãe quando pede para eu fazer as coisas em casa, não sei se você já viu isso no Instagram. Minha mãe quando pede, tipo assim, filha, vai lavar a louça. Aí a mãe corre, lava a louça, enxuga, guarda, depois olha e fala, eu sabia que você ia demorar. E eu fiquei pensando, muitas vezes somos nós. Né? Sem a paciência, sem esperar. Como você tem falado com as suas mulheres aí, que você tem discipulado, ela tem um programa, gente, na rede chamado Mulheres no Secreto. Mulheres no Secreto. E ela tem vários treinamentos, vale a pena você entrar no treinamento da Rosana. Como você tem ensinado essas mulheres a ajustar
tratar mesmo esse dia a dia. Exatamente, né? Porque eu digo para elas, por que que está sobrecarregada? Porque não tem graça para você fazer o que você está fazendo. E todas as vezes que você quer fazer algo que você não foi chamada para fazer, há uma sobrecarga. Porque Jesus disse que o fardo dele era suave e o jugo era leve. Quando a gente está fazendo o que fomos chamadas para fazer, que a gente se encaixa no perfeito plano de Deus, eu não estou dizendo que não é cansativo, mas tem uma graça que nos envolve que é gratificante. Agora, fazer algo que você não foi chamado para fazer te cansa e frustra, né? Uhum. E aí é isso que eu tenho percebido, são muitas mulheres frustradas e cansadas e sobrecarregadas, literalmente, porque está levando uma carga que não foram chamadas para levar. E de contrapartida, a gente vê, se tem quem faça, então o homem vai deixando, Uhum. entende? É confortável É. ter quem assuma o meu papel. É. Entende? E vai deixando, e aí a mulher assumindo compromisso financeiro, assumindo toda a espiritualidade da criação dos filhos, e assumindo tudo de casa, e aí esse papel de cabeça. Porque, veja, o que é que Coríntios diz? Paulo diz assim: quero, entretanto, que saibais que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça Cabeça da da mulher e Deus é o cabeça de Cristo, certo? Uhum. Vamos entender o que é ser cabeça, né? O que foi que Deus fez com Cristo como cabeça dele? O promoveu, Uhum. sim ou não? Sim. O exaltou. O exaltou. O que que Cristo faz como cabeça do homem, quando fala homem da raça humana? O Nos exaltou. promoveu, É. nos Foi. colocou numa posição que com as nossas pernas a gente não chegava lá, né, com os nossos esforços. E o que que o homem faz como cabeça da mulher? Promove, Uhum. não é isso? É. Mas hoje em dia a mulher está se promovendo, não está nem deixando o homem assumir essa posição de promovê-la. Engraçado que Provérbios fala isso, né? Que a mulher é a coroa do seu marido. Exatamente, é isso. Ela não está dando conta de nem esperar ser promovida pelo cabeça, porque ela está abarcando o mundo com as pernas, não tem esse ditado, né? Tem. E aí é muito complicado, porque a gente não foi chamada para fazer tudo. Nós somos auxiliadoras. Auxílio não é quem faz tudo. E aí a gente vê exatamente por isso, sabe? E é um engano mesmo. É um engano na mente das mulheres de achar que são poderosas, né? Eu sempre costumo dizer isso, uma mulher empoderada, porque está se usando muito esse termo hoje, É. a mulher empoderada, né? Não é aquela que manda no marido, é aquela que manda no diabo. Uau! Para não fazer o que o diabo quer, mas o que a Bíblia diz, né? É. Para não vir para o natural, mas para ficar na posição que Deus quer que ela fique. Porque Deus conta conosco, né? No plano de Deus, a mulher está envolvida, acredite. Mas no lugar que Deus a chamou para estar. Você não acha que, de certa forma, nas igrejas, as mulheres têm sido ensinadas de forma errônea acerca de submissão? Ou têm entendido de forma errônea essa história de submissão? De sorte que os maridos falam assim: vá fazer, e ela vai e faz no seguinte sentido, Rossana. Se ele puder transferir, ela acha que é ser submissa, receber tudo que tem para fazer. Porque muitas vezes eles mesmos estão querendo entregar, né? Faça você, faça você. E eu me lembro de um texto de Paulo que diz que, aliás, de Pedro, que diz que os homens deveriam viver a vida comum do lar. Uhum. E acaba que durante muito tempo, essa é a história mais das mulheres do passado que das mulheres de hoje. As mulheres eram as que levavam a toalha, levavam o chinelo, punham o prato, faziam tudo, e eles eram os que estavam na rua, e quando chegavam, eles eram os reis, mas os reis que deitavam e ficavam com o controle remoto na mão. Você não acha que, de certa forma, elas foram mal ensinadas, ou a gente entendeu errada essa submissão feminina? É porque a submissão não é uma simples obediência. Você sabe que você pode obedecer sem ser submissa? Porque a submissão é uma atitude do coração. Uhum.
é aquilo que eu estou pronta a liberar para você, de todo o meu coração, com prazer. Tem muita gente como é que a gente diz? Obedece sem se submeter, obedece resmungando, Uhum. chateada. Isso não é submissão. A submissão é uma entrega voluntária. Foi o que Jesus disse. Eu não estou aqui para fazer a minha própria vontade. Tenho uma vontade própria. Eu não queria fazer isso. Mas porque eu me submeto e reconheço que tenho uma autoridade sobre a minha vida nessa área, eu cedo voluntariamente, em amor. Aí deixa de ser peso. Uhum. Não é verdade? É. E assim, às vezes as pessoas acham que submissão é uma simples obediência. Sim, Senhor. Sim, Senhor. E não é. Porque faz resmungando. E eu pergunto, né, qual é o valor que tem isso, quando você faz resmungando. Porque a gente, para entender submissão, precisa primeiro entender o que não é submissão, Uhum. né? Pronto. Simples obediência não é submissão. Escravidão não é submissão. Submissão é o sinônimo de uma pessoa fraca. Submissão não é fraqueza. Pelo contrário, só se submete quem sabe quem é. Isso não é ser uma pessoa fraca, quando você sabe quem é em Deus. Não é assim? Uhum. A submissão. Então, é quando você aprende o que a submissão não é, aí você aprende o que ela é. O que submissão é, Rosana, para você? Acima de tudo, respeito. A submissão é respeito, é eu respeitar uma posição, porque preste atenção. Quando Deus cria autoridade sobre a nossa vida, Ele também nos dá a oportunidade de escolher quem a gente quer como autoridade. Veja a sabedoria de Deus. Porque se Ele criou a família e diz o homem é o cabeça da mulher, e quando fala em cabeça, né, a gente está falando, por exemplo, você vê um movimento, aí você diz quem está encabeçando esse movimento, ou seja, quem é o responsável. É. Ser cabeça é o responsável. Então, Deus deixou alguém para ser responsável, que as pessoas entendem errado, né? Aí, quem escolhe o meu marido? Não sou eu. Uhum. Deus não escolhe marido para ninguém. Uhum. Eu escolho. Então, no momento que eu escolhi meu marido, eu coloquei ele nesta posição de autoridade que Deus criou. Não é verdade? Eu Porque tô dizendo esse eu quero, né? existe uma posição de autoridade no casamento. Não é assim? É. O marido é o cabeça, pai e mãe é a cabeça sobre os filhos. Então, quando eu escolho meu marido, eu coloco ele nesta posição de autoridade. No momento que eu coloco ele nesta posição de autoridade, ele está ligado a Deus pelo cargo, independente de ser crente ou não. Por isso que Pedro disse, você pode ganhar seu marido sem palavra alguma, porque se ele ainda não obedece à palavra, ele vai obedecer. Uhum. E ele pede submissão, porque não é para. Mas ele não é crente, mas a Bíblia não diz isso. Diz para obedecer a quem está no cargo de autoridade, não é assim? Uhum. Então, aí, quando eu respeito essa posição, eu me submeto em amor. Então, submissão para mim, acima de tudo, é respeito ao que Deus criou para funcionar. E é impossível Deus criar algo para funcionar e eu me submeter à palavra dele para dar errado. Impossível. Entende? Não adianta. E um dia o Senhor me deu esse exemplo, porque meu marido estava errado numa determinada situação, e a gente fica cheio de direitos, né? Dizendo, Senhor, mas ele está errado. E me veio muito forte esse exemplo, porque como a gente ensina, o Espírito Santo traz tantos exemplos para nós, né? Aí o Senhor disse, pronto, vamos supor, ele é autoridade e está errado. E você está numa posição de submissão e vai bater de frente. São dois errados, É. né? É. Quando Deus olha para aquela situação, são dois errados. Ele vai agir em favor de quem? Ele vai resolver como? Como? Agora, se ele está todo errado, mesmo como autoridade, e você se coloca na posição correta, aí Deus tem como Te usar. agir É. em favor do que está certo e do que está bíblico. Uau! Eu vivi uma experiência semelhante. Um dia o Ricardo me deu uma instrução e eu sabia que ele estava errado e eu fiquei muito brava. E eu tentando falar com ele, mas ele estava fechado naquela ideia. E eu fui pro meu quarto orar bem brava e eu disse, Deus, vai dar tudo errado.
Eu tô vendo que vai dar errado, o senhor tá vendo que vai dar errado. E Deus falou comigo, Keila, com você, eu vou perguntar, por que que ele te falou para fazer e você não fez? Agora, com ele, eu vou perguntar, por que você não veio me buscar para ter de minha instrução? É exatamente É, isso. então é o que você está falando, na hora que a gente entra na nossa posição, a gente vira colaboradora de Deus. Isso, Né? exatamente. Se você vira colaboradora, você pode ser, Auxiliadora idônea. você pode ser parte da solução. Exato. Quando você vai contra, você é também parte do problema, então só vai piorar. Somente. E o que Jesus disse? Uma casa ou uma cidade ou um reino dividido. O que é divisão? Duas visões. É. Um quer uma coisa, outro quer outra. Ele diz, não subsiste. Então eu vejo aí o diabo trabalhando tanto nessa questão da divisão. Entende? Da rivalidade, né, Rosana? Rivalidade. E assim, quando Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden, não foi para eles estarem competindo espaço. Uhum. Não foi para saber quem era mais ungido, quem podia mais, quem deixava de poder. Não é verdade. É. E nunca foi uma ameaça para o outro, Keila. Nunca. Deus nunca fez um para ser ameaça para o outro. Deus tem um propósito para a minha vida, tem um propósito para a tua. A graça que está na minha vida não anula a graça que está sobre a tua vida. Rapaz, quando a gente entende isso, não é? E são visões tão diferentes, né, Rosana? Porque um vê de um jeito e o outro vê completamente diferente. E quando junta, é tão poderoso. Aí você vê o todo. O todo. Olha como Deus é maravilhoso. É. Não é? É. E às vezes é por isso que eu gosto daquela oração de Paulo em Efésios. Ele diz, eu oro para que você receba espírito de revelação, né? É. E de sabedoria, para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados. Então, assim, a gente pode estar vendo só com esses olhos físicos, mas ele fala dos olhos do entendimento, que é os olhos do homem espiritual. Como a gente precisa ver as coisas como Deus vê. Aí, quando a gente vê, a gente vai ver que as coisas vão funcionar bem. Eu estava lendo um livro que chama Mentiras em que as Mulheres Acreditam, não sei se você já leu esse, e Verdades, que não lembro muito, eu sei que é Mentiras em que as Mulheres Acreditam. E ela trouxe uma história muito engraçada sobre a mulher, que eu ainda não tinha pensado sobre isso, que fala sobre Adão e a mulher ali na criação e a serpente conversando com Eva. E ele diz, Adão estava errado por não ir lá ver o que estava sendo conversado. Mas a mulher, diante de uma proposta que era frontalmente contrária àquilo que Deus tinha dito a Adão, ela tinha que ter perguntado para ele o que você acha. Exato. Eu achei tão interessante, porque eu nunca tinha pensado nessa infração de Eva também. Eu achava Adão um grande banana, porque ele devia ter ido lá. Até porque Deus disse, cuide, cultive, guarde. Guarde. Mas, ao mesmo tempo, também, ela foi desrespeitosa. Ela devia ter voltado, né? Porque a ordem foi dada para ele. Ela devia ter perguntado, já que ele fazia parte daquela história. Ela devia ter perguntado o que você acha disso. E o interessante é que quando a Bíblia diz vendo a mulher, ou seja, ela saiu da posição de viver pela palavra para viver pelo que vê. Então, saiu da posição espiritual para o natural. A queda foi exatamente essa, né? Uhum. Agora, já que a gente está falando de mulher e você entrou em Eva, vamos falar aqui como a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, o caráter de Deus. Porque, veja, Eva pisou na bola, sim ou não? Sim. E quando ela complicou as coisas, não foi só para ela. Afetou toda a humanidade. Porque como ela influenciou errado, o que Adão fez afetou toda a humanidade, não é verdade? Mesmo assim, Deus não a descartou. Por quê? Porque para Deus nós não somos descartáveis, independente do nosso erro. Eu amo isso. Porque quando Deus chega para Eva e conversa com ela, que Eva diz assim, a serpente, o Senhor diz para ela assim, então, da mulher vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Agora só tinha Eva de mulher. Eu vejo ali Deus chamando Eva. Vamos resolver esse problema? E deixa eu te dar um propósito. Exato. Sabe, Deus não simplesmente descartou e disse, olha, você complicou as coisas, deixa para lá, eu vou fazer outra mulher, porque ele tinha o poder para isso. Mas ele disse exatamente, para a gente ver como Deus não tem um plano B.
sabe? Independente, você que é mulher que está me ouvindo, dos seus erros, independente da pisada da bola que você deu, eu quero te dizer, Deus não te descarta. Aquilo que Ele chamou você para ser, Ele vai considerar até o fim. E aí Eva, ela começa a gerar, porque ela podia ter dito assim, não, né, eu já fiz tanta coisa errada, deixa isso para lá. Mas quando Deus disse, da mulher vai nascer um, ela começa a gerar. E para Eva não importava se ela ia concluir aquela tarefa, mas ela começou, né? É. Ela começou. E outra coisa, as primeiras sementes de Eva não foram as melhores. Caim matou Abel. É. Imagine se Eva fosse ficar com aquela cabeça, meu Deus, pisei na bola, aí resolvi pegar junto com Deus agora, Uhum. porque da mulher vai nascer um que vai É. resolver esse problema que eu causei, né, juntamente com Adão, e olha a semente que eu gero. Um mata o outro, e depois de Caim e Abel, aí vem Sete, que significa literalmente compensação. Rapaz, Deus é poderoso demais, né? E significa indenização. Então, Deus indeniza Eva para dar um sentido à vida dela, de dizer assim, continua, não para não. Não é? Eu acho lindo assim, porque é uma Ai. cura que Deus proporcionou lá no Éden, porque Deus disse para ela assim, olha, você vai ser usada para resolver. Não é isso que eu né? estou dizendo. E ela Ele foi não vivendo pensando, descartou. não, eu errei, mas eu vou ajudar a resolver, eu vou ajudar a resolver. Exatamente. E eu estava meditando um dia, e eu pensando assim, o Senhor falando assim, aquela voz suave do Espírito Santo, que às vezes a gente fala muito de Eva, né? Mas quantas vezes nós mulheres tivemos a oportunidade de escolher o correto e escolhemos o errado, mesmo sabendo o que Deus disse? Não é verdade? Mas a gente só não pode deixar isso nos parar. E aí a gente vê que Eva começou, e quando chega no túnel do tempo, na plenitude dos tempos, entra Maria para concluir o que ela começou. Então eu quero dizer para você, nós estamos falando de mulher hoje, de chamado do Ministério Feminino. Não importa se você começa e outra termina, não importa se você termina o que outra começou, o importante é que você faça o que Deus chamou você para fazer. O que importa mesmo é que Deus seja glorificado. Né? Não importa para quem vai o mérito. Se Deus for glorificado, tá tudo certo. Eu faço minha parte e você faz a sua. Sua vida importa. Exato. Você importa. Você não é descartável. Que lindo isso. Não é? Oh. Tá vendo como realmente nós temos um papel na criação. Nós temos um papel nas mãos de Deus. Nós temos. Vamos passear e andar um pouco no tempo agora, Rossana, porque já que você introduziu Maria na jogada, sim, né? Até no Velho Testamento a gente vê mulheres numa situação bem difícil, né? Entrou uma segunda mulher, uma terceira mulher no casamento, entraram as concubinas. Isso. Quanto sofrimento na vida dessas mulheres que tinham que dividir o marido com outras. E aí vem Jesus para nos dar dignidade, para nos colocar de volta no lugar de onde a gente nem deveria ter saído, e a gente ouve as mulheres falando hoje que a Bíblia é fundamentalista, que a Bíblia é machista. Não, na verdade, Keila, eu nunca vi na Bíblia, se você já viu, me corrija. Deus dando direito ao homem de ter quantas mulheres ele quisesse, não. Porque quando vai se falar lá em 1 Samuel, naquele caso de Ana e Elcana, que diz assim, que Elcana amava Ana mais do que a Penina, às vezes as pessoas falam, não, porque nessa época o homem podia ter mais de uma mulher. Mas a gente não vê na Bíblia Deus dando esse respaldo, não. Esse aval de Deus, de dizer assim, tenha quantas mulheres você quiser, não. Não vejo isso. Né? O plano de Deus nunca foi um plano B. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, não às suas mulheres. Isso. E os dois serão uma só carne. Né? E a gente sabe que Jesus, quando veio aqui na Terra, ele veio exatamente resgatar o que havia sido perdido. O que aconteceu lá na antiga aliança daqueles homens com várias mulheres
Foi por conta do pecado, da natureza do homem, E afastada Deus de Deus. tolerou. Sim. Deus não quis. É bom você falar isso, porque às vezes as pessoas pensam assim, porque tá na Bíblia, Deus queria, Deus nunca quis. Nunca. Aí tem tanta coisa que acontece hoje que nunca foi vontade de Deus, mas assim, Deus, ele tem, como é que diz assim, essa longa, quando a Bíblia diz que ele é longânimo, ele tem um longo ânimo, né? É. De esperar que a ficha caia, que o Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento, que a gente toma aquele posicionamento de conhecer a perfeita vontade dele para as Uhum. nossas vidas, né? De, como eu já disse aqui, espírito mesmo de sabedoria e de revelação. Mas Jesus veio e ele veio para resgatar o que havia sido perdido, né? É. Aí a gente vê Jesus levantando as mulheres. A gente vê Jesus trazendo de novo a mulher para essa posição de dignidade, porque quando Jesus chega aqui na Terra, você sabe que a mulher ela não tinha direito a nada. A mulher ela não tinha direito de estudar, a Uhum. mulher não tinha direito de voto, a mulher não tinha direito de nada, de ser ensinada, É. né? A mulher não tinha nenhum, como é que eu posso dizer? Quando a gente lê na Bíblia hoje, nos dias que a gente está, que Jesus chegou na casa de Marta e Maria quedava-se aos pés de Jesus ao ouvir-lhes os ensinamentos, a gente acha isso bem natural para É. os dias de hoje, mas para a época, homem não parava para ensinar a mulher. Não, não era um costume da época. É. Então, Jesus, como homem, sabe, tá parar para ensinar, a ouvir-lhes o ensinamento, aquilo ali, eu acredito que chocou muito os discípulos, aquela posição de Jesus, né? Que ele foi chamado a se manifestar. É, Isso é que é legal, porque era assim, é, vamos ouvir o que ele tem a dizer a respeito disso. É. Era a hora dele dizer, Maria, vai cuidar das coisas, é, né? Porque o seu lugar é lá. É. E ele diz, esse é o lugar onde ela deve ficar. Ela escolheu a exatamente. melhor parte. Isso não vai ser tirado. É lindo demais. Interessante, né? É. Então, assim, a gente vê que Jesus, ele veio mesmo mudar a nossa história, né? Resgatar, porque quando ele disse, eu só faço o que vejo o Pai fazer e só falo o que ouço o Pai dizer, ali ele está tendo um aval de Deus, Aham. né? De parar para ensinar a alguém que não era visto na sociedade como alguém digno de aprender nada. Rapaz, é muito tremendo isso, né? E não era, a mulher nem podia, Keila, estar no mesmo ambiente que o homem estava para se alimentar. O homem tinha um lugar para se alimentar, a mulher tinha que comer separado. É. Só o fato dele aceitar Maria ali, naquele ambiente, já era mesmo uma virada de chave, né? É lindo isso. É. Como o nosso Senhor é maravilhoso, né? Ai, gente, Como a gente precisa ser grata a ele, né? demais. Porque ele mudou a nossa história É. completamente. A história das mulheres foi ele. E num tempo muito breve, Rossana, as coisas mudam muito a partir dessa sociedade. Porque aí a gente já começa a ver mulheres ensinando, a gente vê Priscila ensinando Apolo, Ah, né? é. Que coisa tremenda. A Bíblia diz que Apolo era um homem poderoso em palavras. E Paulo se associou a Priscila, porque quem Pois acha que Paulo é machista, né? É. Paulo não gostava de mulher, Paulo isso. Mas assim, Paulo se associou a Priscila. E ali Deus reconhece o ministério feminino. É, Porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo veio e faz questão de dizer sobre os filhos e sobre as filhas, para que não tivesse dúvida. exatamente. E aí ele começa a dizer, né, Paulo, pela boca de Paulo lá em Gálatas, ele vai dizer, agora não tem homem e mulher, Isso. não tem servo, né, nem senhor, agora a gente está igualando Em tudo. Cristo, todos são um. E Deus está zerando a conta ali, É. ajustando tudo, e o Espírito Santo vem dando dons, sem perguntar se é homem ou se é mulher, mas a celeuma na cabeça de alguns continua. Mulher pode ir para o ministério? Pois é, mas é exatamente essa questão que eu falei da posição de autoridade, né? Não é por uma questão de importância. Todos somos um em Cristo Jesus, mas cada um tem seu papel, Isso. né? E quando a gente vê na Bíblia, mulher pode ir para o ministério, a gente vê o Paulo em 1 Timóteo, no capítulo 3, ele começa a falar sobre aqueles que aspiram ao ministério. Uhum. E ele vai trazendo uma série de requisitos para isso, para aquilo.
E quando chega lá embaixo, ele diz assim: quanto às mulheres, né? Uhum. Ele fala com os homens, fala com os diáconos, depois ele diz quanto às mulheres, porque ali ele está falando de ministério. Uhum. Aí ele vai falando nos requisitos para a mulher entrar no ministério. Se a Bíblia fosse contra a mulher no ministério, eu acredito que não tinha requisitos para ela entrar. Mas tem. Uhum. Aí ele diz que as mulheres sejam respeitáveis, são 4 coisas que ele diz lá, né? Uhum. Respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Então, o que a gente vê é que Paulo, Rosana, mas foi Paulo que disse que a mulher tinha que ficar calada na igreja, que é outro ponto, que às vezes, se você não entender o contexto histórico, você pega um versículo isolado e cria uma doutrina. Porque o próprio Paulo, ele disse assim, porque todos podeis profetizar. Aham. E o que é profetizar? É falar. E você profetiza onde? Na beira de um fogão? Não é assim? É. Então, aí a gente vê os requisitos que ele dá para as mulheres, né? Que sejam respeitáveis. E eu sempre digo isso para as mulheres. Keila, você só tem o respeito que você se impõe. Uhum. Não adianta eu querer o respeito de alguém que eu mesmo não me dou. E como é que eu posso... Rosana, pode mulher estar no ministério? Pode, tem os requisitos. A gente impõe respeito até na forma que a gente se veste. Uhum. Porque o que você veste, na hora que as pessoas olham, já faz uma leitura. A sua roupa produz uma leitura. E na hora que as pessoas olham para você, elas lhe leem se você é digna de respeito ou não. Porque a sua roupa passa essa leitura. Uhum. Não é verdade? É. Então, respeitáveis. Então, quanto à forma de vestir, quanto ao relacionamento com o sexo oposto. Isso também é uma questão que a mulher pode impor respeito, É. né? Quanto à sua postura de dignidade mesmo, é interessante isso. Respeitáveis, não maldizendo. O que é maldizente? A palavra já diz tudo, maldizente. Fala mal. Tem mulher que tem a língua solta, né? É. E se você tem chamado ministerial, aspira por um ministério, você tem que ter cuidado com a sua língua. É. Você não pode estar maldizendo, mas tem que ser uma mulher que bem diz, né? Que fala bem. Né? Isso. Não maldizentes, porque eu vou te dizer, nesse quesito fofoca nas igrejas, quem é que está encabeçando? Triste isso. Infelizmente, É. é triste a gente ver isso, né? Triste. Mas se você tem chamado para o ministério, aí você não vai poder, né? Tem algumas coisas que você vai ter que abrir mão, porque é um pré-requisito. Não maldizentes, temperantes, que é uma pessoa temperante. Uma comida com muito sal é difícil de descer, e sem sal também. Horrível. Tem que ser na medida certa. Então, aquela mulher moderada, né? É um pré-requisito para o ministério. Fiéis em tudo. Fiel em quê? Na palavra empenhada, né? É. No comprar e pagar, no pedir emprestado e devolver, no falar e cumprir. Então, são essas coisas que, se você aspira pelo ministério, é bom você entender que todo mundo pode poder tudo. Mas se você deseja ministério, você tem que se resguardar em algumas coisas. A gente não pode estar associado com qualquer pessoa, conversando todo tipo de coisa, vendo todo tipo de filme, Andando de todo tipo de andando jeito. com qualquer tipo de pessoa, É. indo em qualquer tipo de ambiente. É uma responsabilidade muito grande. Mas isso é para quem aspira, deseja, Uhum. né? Se enquadrar no plano de Deus para a sua vida ministerial. É possível? Tem a Bíblia dá respaldo para a mulher estar no ministério? Sim, é possível. Na verdade, Rosana, não é porque você foi elevada a um cargo que você vai ser respeitada por aquele cargo. Não, Isso vem antes. É. Você é reconhecido antes, né? é, A sua postura, é o que você falou aí, ela vai te exaltando e as pessoas olham e começam a reconhecer. é. Então, quando uma mulher tem de Deus para fluir, é possível perceber. Não precisa que ninguém te coloque naquele lugar. Porque você já Exato. está naquele lugar, É, né? É só você se posicionar e entender. A gente não precisa buscar um lugar. flui.
É. Porque é como eu costumo dizer isso, propósito não se inventa, se descobre. O propósito de Deus para a vida de todos nós, ele veio antes de nós mesmos. Uhum. Deus criou o propósito. Quando a Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, é porque ele só começa aquilo que ele já concluiu, certo? Uhum. Então ele criou um propósito para a Rosana, ele criou um propósito para a Keila. Depois que esse propósito estava concluído, ele cria Keila e Rosana, que vai se encaixar perfeitamente. É por isso que ninguém tem o DNA que você tem, ninguém tem, né? A voz que você tem, ninguém tem. Você é única. Deus te fez e jogou a forma fora. Ou É. seja, tem coisas que só cabem para você e tem coisas que só você sabe fazer do jeito que você faz. Uhum. E isso é Deus que fez assim para caber no propósito que Ele tem para a sua vida. Eu não preciso imitar ninguém. Porque no dia que eu decidir imitar Keila, uma das duas vai ser uma farsa. É. Não é verdade? É. Mas eu posso me inspirar em Keila. Uhum. Inspiração é totalmente diferente de imitação, não é assim? É. Então, Deus criou um propósito. Eu preciso descobrir isso. Quando eu descubro, aí, Keila, eu descubro e eu entendo que aquele que me chamou para fazer aquilo, ele me banca. E eu só preciso me enquadrar. Porque o Deus é um Deus visionário. Uhum. Deixa eu te dizer uma coisa, para você que é mulher que não gosta de planejamento. Deus é um Deus planejado. Antes do homem pecar, o cordeiro já estava pronto. Uhum. O Cristo morreu antes da fundação do mundo, né? O cordeiro. Por quê? Porque Deus é um Deus planejado. Ele planeja o futuro. Então, assim, E o fim da história e já está escrito já lá, tá já está pronto, já tem certo. dia, já tem hora, já Deus está é tudo que sabe certo. os pensamentos que tem ao nosso respeito. É. Rapaz. Né? Então, a gente encaixa, porque qual é o problema hoje em dia? É muita mulher perdida, sem saber, né? Nem para que está viva. E ninguém foi solto aqui na Terra sem um propósito. Do nada. Para estar ocupando um espaço na Terra com cara de paisagem. Uhum. Não. Deus só liberou vida para você. Porque antes de você nascer. Ele falou isso. Você quer ver uma coisa interessante? Quando Saul estava no cargo de rei, que reinou 40 anos, a Bíblia diz que no primeiro ano do reinado de Saul, ele foi desaprovado por Deus. É muito sério isso. É. Ele reinou 39 anos desaprovado, Keila. Uhum. Meu Deus do céu. É. Mas no primeiro ano que Deus o desaprovou, Deus falou com Samuel, eu já me provi de um rei, segundo o meu coração. Isso. Ele não disse, eu vou me prover. Ele disse, eu já me provi. É. Quem era esse rei? Davi. Davi foi nascer quantos anos depois? Mas no coração de Deus ele já existia. Samuel ainda passou mais, Saul ainda passou mais 39 anos depois que Deus falou aquilo, para Davi ser ungido. Então veja que Davi ele foi ungido novinho, né? É. Eu não sei exatamente com que idade, Uhum. mas você percebe, se você for fazer as contas, que Davi nasceu bem depois, mas no coração de Deus ele já existia. Então Deus não te coloca aqui na terra para ver, vamos para ver para que vai prestar. Tenta aí. Tenta aí. E não foi o que Davi falou? No teu livro foram escritos todos os meus dias, escritos e determinados, sem que nenhum deles existisse ainda. Jeremias, foi a mesma coisa? Mesma coisa. Jeremias, no ventre da tua mãe. Eu te escolhi. E já determinei, te designei para ser profeta das nações. É. Ou seja, você percebe que não é uma coisa que Deus vai decidir para que você presta. É. Você vem porque Ele já tem algo. Roçando em nós. O que diz Efésios 1? Acho que é versículo 4, é 5. Que ele diz assim, Ele já nos escolheu nele. É. A gente foi escolhido antes da fundação do mundo. Uhum. Gente, Deus é Deus. Então, ele não. Então, tem um propósito para roçando aqui na terra. Uhum. Você entende? Isso. O que eu preciso fazer? Só nasceu porque tem um Porque propósito. tem. Pronto, é isso aí. É isso aí. É. Então, a gente não pode viver perdido no tempo e no espaço. É. Entende? Que tem gente, sabe, Rosana, que fica pensando assim, não, mas eu sou um acidente, minha mãe não queria, meu pai não queria, isso não existe. Mas o negócio é porque nós não somos resultado de uma relação sexual. Exatamente. Entende?
nós somos um espírito. E o meu pai e minha mãe não sabem fazer espírito. É. Deus é o pai dos Ninguém espíritos. faz espírito. Ninguém, Deus é o pai do espírito. É. Então, o corpo veio da junção da célula humana, certo? Isso. Mas isso aqui é a casa de onde habita a verdadeira Rossana. O propósito que Deus tem é para a minha essência. É. Entende? O corpo é a forma que Deus vai se mover na terra para cumprir aquilo que ele tem para a Rossana, não é assim? Aham. Mas o que a gente precisa entender é isso, é que Deus liberou vida. A vida foi liberada por ele. Só ele tem vida para liberar, Keila. E ele não liberou por acaso. Meu Deus do céu. Então, quando a gente entende isso, aí a gente vai para Jeremias, quando ele diz assim, é o profeta Jeremias falando, porque Deus falou com ele, né? É. Eu te escolhi, e ele, Senhor, não passo de uma criança. Rapaz, será que Deus não sabia com quem estava conversando? Aí Deus disse, não diga isso, já corrigiu a forma dele falar. É. Não diga. Em outras palavras, eu estava dizendo, eu sei o que é que você é, mas eu não quero que você fale. Eu quero que você fale quem eu chamei você para ser, Aham. não a sua condição. Isso. Não é? Aí depois ele fala lá no verso 29, eu é que sei os planos que tenho ao teu respeito, que são planos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. É. Todos nós, Keila, queremos e desejamos um fim proveitoso na nossa vida. Não é assim? Eu queria até desmistificar um pouco essa história, sabe, Rossana? Porque às vezes as pessoas pensam assim, mas eu não descobri o meu propósito. Qual é o meu propósito? Na verdade, o fim já está dentro, o fim você deseja. É. Já É. tem algo que você deseja. É. E você vai ser inclinado para aquilo que você deseja. É. Então, você vai sendo conduzido, às vezes mesmo sem saber racionalmente, mas você já está sendo conduzido ao seu propósito se você se deixa guiar. É. Né? Então não tem aquele negócio assim de, eu tô aqui, mas será que eu nasci para outra coisa? Vai fazendo. Eu gosto de Jeremias, tem uma hora que ele fala assim, olha, eu nem queria falar, mas o fogo que estava dentro de mim não me deixava ficar calado. Por quê? Profeta é isso. É. Profeta não aguenta ficar calado. Não. Davi tá ali cuidando de ovelha, mas já está ali num relacionamento com Deus e já sendo preparado no processo. Cuidar de ovelha ali e matar o urso e o leão já era preparação para se encontrar com o gigante, para poder Exato. entrar no propósito. É. Então é só ir fazendo. Porque eu recebo, às vezes muita gente me pergunta. No meu Instagram o povo fala muito assim, fala mais sobre propósito. E eu costumo falar, tá dentro de você, aquilo que você ama. Por exemplo, você é fisioterapeuta. Eu jamais lidaria com alguma coisa de saúde, porque eu não aguento nem ver sangue. É, isso mesmo. Não faz parte de mim. Então, se alguém ficar... se houver um acidente na minha frente, a primeira coisa que eu faço é pegar o telefone para ligar para a ambulância. Mas quem tem essa inclinação, vai lá. Deixa eu ver como é que eu posso resolver. Por quê? Porque o propósito está dentro. Tudo que você precisa é ser ativada pela palavra de Deus, né? Porque Isso. o irmão Reagan diz, num dos livros dele, que o nosso espírito, que somos nós somos um espírito, sabe coisas que a nossa mente desconhece. Então, se você olhar para dentro de você e você aprender a viver uma vida no espírito, não é? Porque quando Jeremias diz isso, o versículo... ainda continua o contexto, ele diz assim, então me buscareis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, por vós, né? E farei mudar a vossa sorte. Então, o que Deus está dizendo? Que a gente precisa buscar, sabe? A gente cresce enquanto serve. E serve enquanto cresce. Como foi que eu descobri que eu gostava de ensinar? Sabe que eu terminei o Rema, e eu não sabia o chamado que eu tinha, muito envolvida com fisioterapia, trabalhando, muito amava. E aí, comecei a servir no departamento infantil. E aí eu comecei a preparar as aulas para as crianças e comecei a gostar. Tinha na minha época, não sei se ainda existe, uma lição objetiva. Você usava um objeto para dar uma lição. Aí você pega aquele objeto e dá, com aquele objeto você dá a lição bíblica. Rapaz, eu amava aquilo. Eu digo, gente, que coisa interessante. Foi como eu descobri. Então veja como a gente se descobre fazendo. E de que maneira a fisioterapia se encaixa nesse todo? Não, na verdade, eu trabalhava e tinha o tempo de servir
né? Eu trabalhava, eu nunca deixei de servir na igreja porque eu trabalhava. Aham. Eu sempre soube servir ao Senhor com o tempo que eu tinha. Aquilo que Jesus disse, seja fiel no pouco, que no muito lhe é acrescentado, né? Então, eu amava ser fisioterapeuta, mas aí eu comecei a dar aula às crianças, comecei a descobrir esse lado de mim, porque eu era muito tímida, eu não me já imaginava nunca na frente de alguém dando uma aula. Eu me descobri junto com as crianças. E quando foi que você começou a dar aula para adulto? Quando foi que a chave virou assim, você Ai, descobriu, gente. eu sou, né, alguém chamada nos dons? E aí, quando as pessoas me viram ensinando, começaram, como você disse, a unção dispensa apresentação. Isso. Você não Uau! precisa Não, dizer. repete que essa é forte. A unção dispensa apresentação. Uau. Você não precisa dizer, eu sou profeta, porque pelos frutos se conhece a árvore. Você simplesmente flui. Você dá fruto daquilo que você foi chamado para fazer e a unção te apresenta. E as pessoas começaram a dizer, menina, você ensina bem. Rapaz, tu fosse chamada para ensinar. Você já viu que é assim? É. Você olha para uma pessoa e você olha para um pastor, com um coração de pastor. Aham. Aí você diz, nasceu para isso. É. Não é? É. A unção que você carrega. Porque, para que serve a unção? É exatamente, a unção é facilitadora, é a capacidade de Deus derramada em você para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Então, veja, como o propósito de Deus para a minha vida não é fora dele. Deus não tem nada para eu fazer onde ele mesmo não está envolvido e onde ele mesmo não me capacita. Porque fora da unção, eu jamais poderia estar falando aqui com você. Porque se tirar a unção e ficar só roçando, Rossane, não é uma dor, né? Porque Flui. a gente vai. Eu também sou mestre. flui. E eu nunca imaginei que eu fosse falar na frente das pessoas, porque eu era muito tímida. Eu era aquela aluna na escola que a professora amava, porque entrava muito e saía calada. Duas. Né? Eu nunca imaginei. Só que eu sempre gostei de estudar. Isso. Sempre fui uma excelente aluna. Então, ler para mim é um prazer. Não é um fardo. Eu amo quando eu saio para viajar, antes de pegar as roupas, eu pego os livros. Gosto muito de estudar. E aí, de repente, você vai dar uma aula, é o que você falou. De repente, Deus abre a porta da oportunidade. Quando a porta da oportunidade é aberta, você vai lá e faz, e as pessoas falam: nossa, quero ouvir de novo. E não é que você tem o peso de voltar para casa e de ir estudar. Não, você já estuda naturalmente. A sua vida é isso. Exatamente. É o que você está falando. O cara nasceu, o senhor nasceu para ser pastor. As pessoas se aproximam naturalmente. A unção atrai. É muito interessante, como você está dizendo, tem coisas que evidenciam o seu chamado. Não é verdade? É. Porque, por exemplo, como é que uma pessoa tem um chamado de ensino se não gosta de estudar? Por quê? Só sai o que está dentro. Eu acho que eu tenho um chamado. Agora, sabe onde é que eu acho que mora o problema? É que as pessoas querem se preparar quando a oportunidade aparece. E a oportunidade tem que te encontrar. Já, claro que não naquele nível, porque a gente vai crescendo. Isso. Mas em um nível que pelo menos você tenha uma bagagem para entrar nela. Né? Mas assim, no dia que eu receber, Rossana, uma oportunidade para ministrar, eu vou estudar. Aí é aí que a oportunidade não chega nunca. Não é porque aquilo que a gente tem prazer de fazer vai gerando o próximo passo. E vai virar uma dor. Se você fala assim, não, eu quero entrar nesse chamado, quando eu entrar nesse chamado, eu vou começar a fazer o que é preciso para o chamado. Isso. Só que se você já não faz aquilo naturalmente, aquilo vai virar uma dor. Isso aí. Hoje eu coloquei um post lá, e o povo reclama até. Porque eu falei assim, eu não gosto dessa frase, Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. Porque muita gente se esconde atrás dessa frase para dizer assim, não, Deus vai escolher quem não sabe nada, quem não está estudando, Deus vai pegar aquele Zé Ninguém, aí você vai para a palavra, você vê Deus colocando como doutrinador um homem altamente instruído, que era Paulo. Exatamente. Aí Deus chama Pedro para pregar a primeira mensagem, porque um homem altamente avivado. Exatamente.
E assim você vai vendo José, É, né? Aí me perguntaram no post lá, e Abraão? Eu falei, Deus chamou Abraão, o começo da história de Abraão, o que que ele precisava fazer? Sair da terra e andar. altamente obediente. Altamente obediente, uma pessoa que foi aprendendo ali no processo e virou o pai da fé. É. Então você já está fazendo aquilo e Deus vai só te apresentar e É, vai ser prazeroso para você e para quem te ouve. exatamente. E assim, eu sempre digo isso: o dom que você carrega evidencia muito o seu propósito, não é? Uhum, Tem coisas que, por exemplo, tem coisas que você gosta de fazer, ama fazer. Tem coisas que pessoas te pedem para fazer, uhum. porque você faz tão bem, É, não é? é, E o que você faria se você não recebesse nada por isso? Mas você teria prazer de fazer, né? Então, tudo isso são evidência dos dons que a gente carrega. uhum, E são dons que vai te canalizando, te sinalizando para aquilo que Deus te chamou para ser é, e fazer. é, É um prazer, é como você está dizendo, não é um peso, é. é um prazer que se tem. É Mike Não Murdock é? fala assim que a dor que você sente também é a dor que você foi chamado para curar. Pois Por é, exemplo, muita gente estava viva, mas ninguém quis ir reconstruir Jerusalém. é, Neemias chorou e falou: Eu largo tudo para ir fazer aquilo lá. exato. Por quê? Carregava aquilo, né? O coração dele pulsava por aquilo que o coração dos outros não pulsavam. É. Então, Deus dá para a gente tanta evidência que a gente não precisa ficar lendo 200 livros, a gente precisa Uhum. mergulhar em Deus, Só mesmo. né? Às vezes as pessoas estão querendo livros e livros e seminários e seminários e seminários. Vai mergulhar em Deus e vai passando pelas portas que ele abriu e vai Exato. se divertindo na caminhada, Não porque é? com Deus é divertido, É. né? E Keila, o Neemias, ele viu uma necessidade ali, né? Quando ele conversa com os irmãos e ele pergunta como é que está o povo, Uhum, que diz assim, não está bem. Então ele viu uma necessidade. O dom que a gente carrega e o propósito da nossa vida é sempre para dar resposta a uma necessidade. Pode acreditar nisso, uhum. sabe? A gente existe por causa do povo. Só existe quem escreva, porque tem quem leia. Não é Isso. assim? É. Então, tudo em nós está ligado a uma necessidade do ser humano. O propósito de Deus para a nossa vida é dar uma resposta, mas o problema é que a gente está dando mais desculpas do que respostas. Uau. E é muita gente dando desculpa, né? Eu não passo de uma criança, eu sou um homem de lábios impuros. É. Eu Não sou é o menor da assim? minha casa. Eu não sei falar. Então, e você vê que todos esses, será que Deus errou, gente? Mas eu louvo a Deus por Maria, que ela chega e diz assim: não sei como vai ser, É. não entendi nada, mas que isso se cumpre em mim conforme a sua palavra. Então, essa é uma resposta que a gente precisa dar, entende? Ao Senhor. A capacitação do Espírito vem sobre mim para fazer exatamente o que Deus me chamou para ser e fazer. E quando a gente recebe dessa capacidade, que é a unção, É. né? A unção é facilitadora, gente. É. E acredite, tudo na nossa vida está ligada a outras vidas. O que Deus tem de mais importante na Terra são vidas, filha. Então, o meu propósito, como você disse, o povo pergunta muito, né? Fale mais sobre propósito. Rapaz, está ligado a uma resposta, a uma necessidade De alguém. de alguém. Deus não está preocupado com as coisas. Coisas são Não, para nos servir. isso é só uma consequência de você estar cumprindo o plano de Deus, porque aquilo que Ele chamou você para fazer, Ele mesmo te banca. Porque eu gosto de dizer isso. Se fizer sentido para a sua conta bancária, não é de Deus, porque as coisas de Deus não faz sentido, porque na fé a conta não bate, né? Não faz, nada de Deus faz sentido para o nosso raciocínio, porque as coisas espirituais se discernem pelo Espírito, Uhum, não é assim? uhum. E aí, quando você pega mesmo para fazer o que Deus chamou você para fazer, aí as coisas vão fluindo. E Ele mesmo te banca. Como é ser, já que a gente está falando aqui de propósito, vou jogar para o pessoal um pouquinho. Como é ser uma mulher no ministério hoje? Então, hoje existem várias vertentes da mulher no ministério, né? Tem mulher no ministério que nunca pegou no microfone, Uhum, né? Porque uma mulher no ministério, ela necessariamente ela não precisa estar no púlpito, uhum, porque tem mulher no ministério que
Ela está numa igreja, o abraço dela cura. Ela não dá uma palavra. Isso não pode ser dizer que não é uma mulher no ministério, né? É. Tem mulher no ministério que ela nunca pegou no microfone. Mas a igreja, tudo que você olha, ela aparece. Aquela que Na fez organiz- roupa, a costureira. Na Dorcas. organização, em tudo. É. Não é assim? É. E na minha vida, a gente sabe assim, hoje eu sou esposa de pastor. E a gente sabe que esposa de pastor necessariamente não é pastora. Uhum. O chamado é pessoal. Não é porque meu marido é pastor que eu tenho que ser pastora. Inclusive, o meu chamado é totalmente diferente do dele, né? Mas a gente se une e dá tudo certo. E aí, na minha vida hoje, que eu estou no ministério itinerante, né? Que é uma nova fase, né? Eu comecei a servir ao Senhor na igreja em todos os departamentos. Tudo. Eu passei por departamento infantil, diaconato, conselheiro, tudo que você possa imaginar. Depois, era esposa do pastor presidente da igreja. Depois veio essa chamada para o ensino, tanto de professor de rema, como você já disse aí. E o Senhor falou comigo para esse momento, que a unção que está na minha vida é para abençoar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é uma igreja local. Uhum. Isso não quer dizer que eu não tenha uma igreja local para congregar. É muito importante dizer isso, porque não é porque eu tenho um chamado itinerante que eu não vou congregar, não vou prestar contas, Uhum. né? Não É. vou ter um pastor sobre a minha vida, É. porque não só existe unção, não existe unção liberada para quem não está debaixo de autoridade. Uhum. A gente sabe disso, É. não é assim? É. Porque quando Deus mandou Samuel e ungiu o próximo rei que chegou, mandou ir para a casa de Jessé. E você sabe que Jessé, por que na casa de Jessé? Deus não sabia que Davi não estava lá, não? Sabia que ele estava cuidando das ovelhas. Mas por que Deus mandou ir na casa de Jessé? Porque Jessé, no momento, era a autoridade espiritual sobre a vida de Davi. Uhum. E não existe unção derramada para quem está fora de autoridade. E Jessé nem era o homem mais espiritual da terra. Uhum. Porque quando foi apresentar o próximo para ser rei, ele apresentou todos, nem Davi ele lembrou. É. Porque às vezes, né? É. Mas você vê isso. Então, é importante abrir esse parênteses para dizer, né? Não é porque eu tenho um chamado, sou uma mulher no ministério, que eu não tenho que congregar, que eu não tenho que prestar conta, que eu não tenho que ter um pastor, tudo isso. Mas eu tenho agora esse chamado, nesse momento, desse ministério itinerante. Então, é quando você entende, existe uma unção na minha vida que não é para uma igreja local, é para o corpo de Cristo. Deus quer alcançar o corpo de Cristo através da unção e da mensagem que eu carrego. Então, isso é uma coisa, Rosana, é cansativo. Gente, mas é uma fase que eu estou vivendo. Por que eu estou vivendo essa fase hoje? Porque meus filhos estão casados. Se eu tivesse 2 crianças dentro de casa, impossível sair como eu saio hoje. Você entende que tem fase para tudo? Aham. Não é aquele? É. Então, e viajo muito também com meu marido. Mas é a fase que chegou, culminou nisso, né? De eu estar hoje ministrando e tudo com a unção que eu carrego. E como é o ministério feminino hoje, né? Por onde eu passo, glória a Deus, as pessoas reconhecem essa unção na minha vida. Uhum. Graças a Deus. Porque, como eu disse para você, o povo reconhece a unção que se carrega. É. Essa unção de ensino, essa unção necessária, essa inspiração profética por intermédio do ensino, né? Porque o modelador profético, o que é um modelador profético? É aquele que modela comportamentos por intermédio do ensino, da palavra. Então, você tem essa capacidade de estar modelando comportamentos das pessoas que te ouvem. E, para mim, hoje é muito prazeroso. Aquele que pode ser cansativo, que é uma pessoa diz assim, nossa, eu viajo, chego em casa exausta para me recuperar. Eu não tenho tempo de me recuperar. Eu estou aqui hoje, chego segunda, passo terça em casa, viajo quarta, de novo, né? Uhum. E minha vida é assim, de viagem em viagem, mas é muito gratificante. Mas me conta uma coisa, como é que se chega a essa maturidade? Porque são 2 ministérios muito diferentes. Seu marido é pastor de igreja local. É, Você é uma ministra itinerante, é. né? Houve um tempo em que você não podia exercer esse ministério porque você era mãe. E É. mãe não pode estar viajando. Mãe, Mas esposa. mas as pessoas olham para a mulher do pastor e querem que a mulher do pastor esteja na igreja.
É. Elas não querem ver a mulher do pastor passeando por aí. E muitas nem entendem isso, porque elas ficam olhando e pensando, mas Rosana tá para aqui, Rosana tá para lá, e cadê o marido dela? Como é que se chega nessa maturidade Uhum. dele virar para você e dizer, vai, amor? O que que aconteceu? Ele estava como pastor presidente de uma igreja, então eu não podia viajar tanto, porque Uhum. realmente a esposa do pastor não pode estar toda semana fora da igreja É. local. Se hoje ele estivesse na frente da igreja, mesmo meus filhos casados, eu não poderia viajar tanto. Mas o que que aconteceu? Aí entra a direção e o que Deus fala para o momento. Porque ele disse que eu estava ministrando na igreja, e na hora que eu estava ministrando, ele estava sentado ouvindo, e ele disse que na hora o Senhor falou com ele, que tinha me chamado para o corpo de Cristo. E que ele disse que foi exatamente assim. Ele disse: minha filha, o Senhor falou comigo. Não queira comparecer diante de mim para prestar contas de algo que eu chamei ela para fazer e você não deixou. Então, assim, você vê que foi algo pessoal. Então, a partir daquele momento, ele entendeu. Ele disse: tem uma unção na sua vida para o corpo de Cristo. E para você fazer isso, eu preciso sair da frente da igreja, porque eu não tenho como ser um presidente da igreja com minha esposa muito fora, muito tempo. Então, eu acho isso nele nobre. E eu acho Deus sensacional. Ele entendeu o momento, porque eu passei todos esses 12 anos investindo no ministério pastoral dele. E ele entendeu um momento que era para investir agora no que Deus queria fazer por intermédio da minha vida. Uau! Eu acho isso assim. Tem coisas que só Deus pode fazer. E você não precisou levantar bandeira nenhuma, fazer confusão nenhuma. Na verdade, dentro de mim, eu sabia que Deus tinha me chamado para isso. Mas eu não poderia colocar isso goela abaixo dele, de dizer assim, é isso, tem que ser assim, porque eu entendo que Deus não passa por cima de autoridade, que ele se comunica com a autoridade. Eu só esperei, eu disse: pai, eu sei que no momento certo o Senhor vai falar com ele. E eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que vai vir sabedoria o suficiente, né? E o chamado é irrevogável, ele é um pastorzão, entende? Mas hoje não está na frente, mas está auxiliando, pastoreando. Então ele está fazendo, sendo um pastor, e eu estou no ministério itinerante. Você entende? Como Deus é perfeito, que as coisas se encaixam. E eu sempre digo para ele, eu digo para o Senhor: pai, no dia que o Senhor achar que essa fase fechou, não tem problema. E eu já disse para ele, no momento que você entender que é tempo de voltar para frente da igreja, eu estou aqui. Do jeito que você investiu na minha vida, eu estou pronto para pegar junto de novo. Nem que seja para começar. Mas, no momento, a gente percebe que a direção do Senhor é essa, entendeu? Então, quando ele disse isso, eu disse: tem coisas que só Deus pode falar. Não queira comparecer diante de mim para prestar conta de algo que eu chamei ela para fazer e você não permitiu. Isso é muito sério. Porque diante do Senhor não tem desculpas. Não é verdade? Esse testemunho é muito poderoso. Porque às vezes, com certeza você já sentia. A gente sabe. Né? Você sabia que não era para aquele momento, mas você sabia. Era. E aí, se você entra numa luta, você está atrasando o plano de Deus, porque Deus não pode trabalhar nisso se você se envolve. Então você tem que ficar quieto e esperar o momento. E às vezes muitas mulheres estão errando porque não sabem esperar o momento. Exatamente, Keila. E sabe uma coisa interessante hoje? Quem mais me incentiva é meu marido. Quem mais me escuta. Ele diz assim: quem mais lhe escuta sou eu. Porque eu escuto todas as suas mensagens várias vezes, corto para... Quem cuida das minhas redes sociais é ele. Eu não posto nada, é tudo ele que faz. Sabe? Quem mais me elogia? Quem mais diz: vá, minha filha, vai dar certo, vai ser um sucesso, eu te abençoo. Uau. Sabe? E todas as vezes que eu termino de ministrar, eu estou aqui nesse podcast, ele sabe. Quando eu coisar o celular ali, já vai estar: como foi? Entendeu? Ele sempre assim pedindo: me diga como foi, vibrando com o meu crescimento, vibrando. E ele sempre diz: eu tenho certeza que tem mais de Deus para a sua vida, sabe? E é isso,
Porque é outra coisa que é importante. Não é todo homem que sabe reconhecer e que, não é nem reconhecer, que se sente confortável com o crescimento da esposa. Não é todo homem que tem maturidade para isso. Mas veja, ele teve que passar por um período para ter essa maturidade, para reconhecer, né? Não foi algo também assim. Mas graças a Deus. E o que você diria para essas mulheres que estão se sentindo, talvez, presas? Abafadas. Abafadas. Converse menos horizontalmente e converse mais verticalmente. Porque aquele que te chamou para um propósito é ele que lida com a autoridade. Não adianta. Tem coisa que a nossa voz não vai chegar àquela, mas o Espírito Santo chega. A Bíblia diz que Deus tem o coração do rei na mão dele e ele o inclina, né? Então se submeta, faça o seu melhor, invista, né? Mas converse com o Pai. A Bíblia diz que Deus não despreza um coração sincero e contrito diante dele. E quando o Espírito Santo fala, como falou com meu marido, não tem desculpa mais, né? Você acha, Rossana, que nós estamos vivendo a melhor fase da mulher no ministério, da mulher no mundo mesmo? Porque eu acho que a gente está vivendo uma fase de tantos desafios, mas eu vejo Deus levantando tantas mulheres. Não é verdade? E eu não sei se isso faz parte só do nosso ministério, né? Nós fazemos parte do Ministério Verbo da Vida, mas a gente é tão livre Exatamente. para ministrar, para ir e vir. Nós estamos numa fase maravilhosa. E assim, como você citou, o Ministério Verbo da Vida, ele acredita no ministério feminino. Quantas mulheres nós temos no ministério maravilhosas? É até difícil, você vai fazer um evento para mulher, é até difícil você pensar assim, são quem muitas. eu vou... É muita mulher cheia da palavra, não é? Então, assim, nosso ministério, ele acredita no ministério feminino, ele dá voz à mulher, ele dá espaço, ele, como é que se diz? Reconhece, valoriza. Nós Celebra, né? Celebra. Nós somos muito valorizadas. Eu acredito que a gente está vivendo um momento maravilhoso. Aí você pode dizer, mas tem ministérios que não reconhecem. Eu acredito que cada ministério tem a sua visão, né? Se eu estou no Ministério Verbo da Vida, é porque eu decidi estar debaixo dessa visão e estou muito satisfeita com essa visão. Entende? Então, tem vários tipos de ministério e cada um está no ministério que aprova a visão, porque a gente precisa entender isso. Submissão não é você concordar com tudo, porque se você concordasse com tudo, você não precisava se submeter. Mas uma coisa você tem que concordar com a visão. Porque se você não concordar com a visão, você não precisa estar ali, né? E eu amo a visão do Ministério Verbo da Vida. E eu gosto de dizer, sabe, Rossana, que Deus é um Deus de liberdade. Exatamente. Deus não nos torna escravas. Porque quem nos torna escravas são homens. Exato. De muitas maneiras. E a Bíblia diz, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não vos submetai de novo a jugo de escravidão. Isso, vos submetais. Quer dizer, eu aceitei essa posição. Se eu aceitei, eu não posso reclamar. O que você disse aí de marido? Eu escolhi o meu cabeça. Agora, vamos lá. Né? E eu acredito que na igreja também tem isso. É o que você está falando. Não está casando a visão? Para de falar mal. Keila, não é pastor que escolhe ovelha. É a ovelha que escolhe pastor, como eu lhe disse. As autoridades na nossa vida, quem escolhe somos nós. Só tem uma autoridade, até Deus, ele diz lá, né? Eu acredito que em Josué. Escolhe, pois, a quem queres servir, se a mim ou a outros deuses. Até o senhorio de Jesus na minha vida. Deus me deu o livre-arbítrio de escolher se eu quero ele ou não. Como uns escolheram Buda, outros escolheram... Não é? Cada um. E era para o povo de Deus que Josué estava falando. Exato. O povo da aliança. Ele diz assim, vocês podem escolher. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor, mas é problema seu quem você quer, né? Na versão Keila aqui. Né? Liberdade, é um Deus que nos liberta. E a gente está se submetendo. Exato. Às vezes a coisas que Deus não mandou. Exato. Eu gosto de uma frase sua, Rossana. Você fala assim, se tá bom para você, tá bom para Deus.
Está ok para você? E é interessante que a única autoridade que nós não escolhemos para nós foram nossos pais, né? Uhum. A única. Mas todas as outras somos nós que escolhemos. E por que que Deus fez isso na sua infinita sabedoria? Para que a gente saiba escolher as autoridades e respeitá-las, né? Uhum. E aí, quando a gente. Aí é onde entra, como eu disse para você, submissão para mim é respeito. Uhum. Né? Rosana, a gente está terminando o nosso tempo aqui e eu queria te dar a oportunidade para falar um pouquinho sobre os seus cursos, o seu foco nesses cursos, porque às vezes é difícil te encontrar. Você é uma mulher que viaja muito, mas você está na internet, é acessível a quem queira te ouvir, Sim, né? Então, fala um pouquinho sobre os seus cursos, qual é o objetivo, quem é o seu público, né? Convida as é, pessoas a estarem com você na internet. com certeza. Então, o Instagram, né? Rossana Lira e Mulheres no Secreto. São dois. Mas o que eu posto num, eu estou postando no outro. E acho que 2 anos, eu venho trabalhando muito na questão a mulher e o seu propósito. Porque aí são aulas online, gravadas. É um curso que eu tenho de 8 aulas, e as mulheres fazem para descobrir mesmo seu propósito, para não viver como a gente conversou aqui, sabe? Perdidas no tempo e no espaço. E, e eu faço 4 dias de mentoria. Nesse curso, eu me reúno com elas 4 dias para fazer uma mentoria online. Só que eu estou trabalhando agora para fazer uma mentoria premium. É uma coisa com mais tempo e mais pessoal, Uhum. porque, como você mesmo disse, as pessoas procuram e perguntam, né? É. Há algo mais focado para cada necessidade. Então, se você quiser mais informações, me procura lá na internet, né? Eu gosto muito dessa parte. E eu trabalho muito com essa questão também da renovação da mente, que inclusive nós já fizemos um podcast aqui Uhum. sobre essa parte, né? E para mim é um prazer mesmo poder auxiliar você ou te instruir em alguma coisa, mas esse projeto Mulheres no Secreto, ele veio com uma finalidade mesmo, é de tirar as mulheres da distração, porque o diabo, para te destruir, só precisa te distrair. Ó. Porque não venha me dizer que uma mulher vai cumprir seu propósito maratonando séries da Netflix. E eu não tenho nada contra isso, já assisti, entendeu? Só que aquilo não pode ser minha prioridade, né? Se eu sei que eu tenho algo para fazer para o Senhor, Deus não pode ser encaixado na minha vida. Ele tem que ser uma prioridade para mim. Então, o Mulheres no Secreto é exatamente trazendo as mulheres para entender que tem um lugar em Deus, aonde Deus precisa da sua prioridade e todos os outros vão encaixando. E aí eu ensino para elas a trocar o urgente pelo principal. Porque às vezes a gente está invertendo, né? Uhum. A hora de levar o menino para a escola é urgente, a hora de estar o almoço na mesa é urgente, a hora de estar no trabalho, mas isso é urgente, eu não posso parar, não posso fazer isso. E a gente está trocando o principal pelo urgente. E tem muitas coisas urgentes, mas só tem um principal na nossa vida, que é o Senhor. E quando Ele ocupa a nossa, dele, quando Ele tem de nós a primazia, né? É. Ele merece a nossa primazia. Uhum. Aí todos os urgentes se encaixam de uma forma maravilhosa. A sabedoria chega, né? É. Porque nesse lugar do secreto a gente recebe direções, instruções, capacidade, né? E esse o Mulheres no Secreto trata disso mesmo, de trazer as mulheres para práticas espirituais. Uau. Porque se você não tiver cuidado, sabe, o dia engole você. E você não vive nas práticas espirituais. E quando eu estou falando de práticas espirituais, às vezes pode até soar como religiosidade. Hum. Mas eu quero dizer para você que Jesus chegou aqui na Terra com tudo escrito e determinado que ia acontecer na vida dele. Ele veio na plenitude dos tempos com um calendário profético, como eu e você. Mas tudo que Jesus foi fazer, ele jejuou e orou para fazer. Uhum. Se Jesus, que já estava tudo escrito, determinado, sabendo o que ia fazer, só fez debaixo de jejum e oração, eu acredito que nós não vamos conseguir fazer sem essas coisas.
E tem coisas que parece hoje em dia que é um bicho falar para crente, principalmente da palavra da fé sobre jejum, mas é necessário. E isso não é algo que perdeu a validade, entende? Aham. A vida no secreto, essa sensibilidade que nós precisamos para discernir, né, o que fazer, qual é o momento, qual é a fase, a gente precisa, porque Deus é o mesmo antes, durante e depois do jejum, como o irmão Rega nos ensina muito bem. Aham. Então, não é o jejum que vai mudar Deus. O jejum, ele vai nos levar a um lugar aonde a gente vai ouvir com clareza as instruções do Espírito Santo para a nossa vida e a gente vai errar menos, porque a gente nem precisa errar tanto. Porque Jesus nos ensinou e ensinou aos discípulos a viver com a ausência física dele, não com a ausência do Espírito e da pessoa do Espírito Santo. Então, Uhum. essa sensibilidade é necessária, né? Porque quando Jesus disse, o Espírito vai nos anunciar as coisas que hão de vir, eu acredito que ele não estava querendo que você fosse pego de surpresa pelo Isso. diabo. Nasce. É. Então, o Mulheres no Secreto é para isso. É trazer nas mulheres para elas valorizarem esse contexto que Jesus disse que tinha recompensa. E tem. E tem. Tem recompensa. Quando Jesus disse, busca o Pai em secreto e ele te recompensará, É. é porque hoje em dia o povo está muito. Gente, nunca foi tão atual, né, a Bíblia? Oh. Porque hoje em dia, Keila, o povo só dá valor ao público. Tudo que veste tem que postar, tudo que calça tem que postar, tudo que come tem que postar, porque é o público. E Jesus disse assim: mas não é do público que vem sua recompensa, é do secreto. É. Então, às vezes a gente tem 24 horas por dia, e nós mulheres, com a carga que nós temos, porque Deus não está pedindo a sua exclusividade, senão Ele não tinha chamado você para ser mãe, esposa, ministra, empreendedora. Não é exclusividade, é prioridade, né? É. E aí a gente entende que a gente precisa desse tempo. Então, Mulheres no Secreto é para trazer essa consciência de que Deus não pode ser encaixado como dá. Entende? Ah, mas eu oro em línguas lavando louça, eu oro em outras línguas dirigindo, eu oro em outras línguas indo para o ponto do ônibus, eu oro em outras línguas, certo? E aquele momento de solitude, que Uhum. solitude não é solidão, né? Uhum. Solitude é aquele momento que só cabe eu e ele. Não cabe mais nada, E só que eu tô e ele. inteira, né? É, Rosana, tô inteira, eu tô- não tô pela metade. exato. E quando aquela mulher se derramou aos pés de Jesus, eu acho lindo demais, viu, Keila? Ela se derramou aos pés de Jesus e Simão começou a questionar a espiritualidade de Jesus, não foi? Foi. Se ele fosse profeta. Ele ia saber. E Jesus automaticamente chegou para. Na verdade, ele já achava que aquilo era um prejuízo, era um desperdício, né? É. E você vê como a gente não pode estar deixando que pessoas sem visão determinem para onde a gente vai canalizar o que a gente tem de melhor. Uau. Tem gente que não tem visão. Uhum. Por que está tanto na igreja? Por que lê tanta Bíblia? Por que ora. Não tem gente que não vai ter visão e a gente não pode deixar esse povo canalizar. Para onde eu vou canalizar o meu melhor? Não é eles que vão determinar. Uhum. Não é assim. É. E ela estava ali derramando e Jesus chega para Simão e diz: Simão, eu cheguei na sua casa e você não me deu um ósculo, não lavou meus pés. Ou seja, era um direito que Jesus tinha, mas ele não cobrou, Keila. É. Mas ele esperava que ele fizesse. É. Entende? Uhum. Quando você acordar amanhã, o Espírito Santo não vai cobrar de você. Você já orou? Ele simplesmente espera que você faça, porque é um direito dele receber o seu melhor. É. Não é? Aí Jesus disse: pois é, você não deu, mas essa mulher fez. É. Ou seja, Jesus não disse para a mulher: se levante e vá tomar satisfações com ele, porque ele está pensando mal de você. É. Porque quando a gente está aos pés do Senhor, Ele mesmo nos defende. Às vezes a gente está perdendo muito tempo, querendo se defender de quem não gostou da gente, quem não gostou da roupa, quem falou. E a gente está perdendo tempo. Então você vai para o secreto, Ele mesmo te defende, Ele é teu advogado. E a gente não vai mais estar dando, como é que a gente diz, importância a quem não gostou, quem falou, quem deixou de falar. Isso é com você e Ele.
Mas não se meta em quem está aos pés dele, não, porque ele defende. Viu? Agora eu tô pensando nessa história aí, É, porque Jesus podia ter saído caladinho da casa de Simão, é. mas ele falar isso para Simão era uma oportunidade também para que Simão mudasse a rota. Exato. Pois é, eu tinha direito a isso e você não fez, mas É, quem nunca faz nada só vai criticar quem faz alguma coisa, é, não é, Keila? é. E quando Jesus disse assim, ela fez aquilo para o meu sepultamento, né? É interessante que Maria estava ali se associando a um propósito maior. Olha a sensibilidade dessa mulher. É. Porque tem duas, né? Tem aquela mulher pecadora que não tem o nome dela, que foi na Uhum. casa de Simão, e tem Maria, que foi na casa do que ressuscitou, de Lázaro, né? É, São duas situações, mas são. Jesus fala a mesma coisa. Onde for falado o evangelho, será pregado sobre ela. Por quê? Porque só se vai falar daquilo que você resolveu fazer. Nunca vai ser falado daquilo que você nunca fez. A sua história não vai ser contada a partir do que você nunca fez, mas daquilo que você decidiu fazer. E é se derramar para aquele que é o autor da nossa vida. Essa é a coisa mais importante. Né? Então, o Mulheres no Secreto é por aí. É trazendo as mulheres para essa consciência. Que o nosso sucesso, sabe? Quando você quer ir para um lugar e você diz, manda a tua localização, eu gosto de dizer isso. O teu sucesso tem uma localização. Uau. Deus já deixou na Bíblia os pés dele. O secreto. A primazia que só ele merece. É bem verdade que isso vale para homem e mulher, né? É. Mas nós temos uma localização, onde está onde tá o nosso sucesso. Porque Deus não colocou o seu sucesso nas mãos de ninguém. Nunca, porque às vezes as pessoas pensam, né? É. Ah, eu não dei certo ainda porque fulano não me deu oportunidade, porque fulano não me reconhece, porque fulano... E o seu sucesso Deus não colocou nas mãos de ninguém. Não mesmo. A gente tem que puxar a responsabilidade para nós e dizer se não aconteceu ainda, é porque existe um posicionamento meu. É entre eu e Deus aqui. Entendeu? Gente, eu ficava a noite inteira aqui. Ai, que delícia. Eu sei que você foi muito edificada por esse papo. Olha, esse daqui vale a pena você ouvir de novo. Termina e começa de novo aí, porque eu vou ouvir muitas vezes isso aqui. E eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, se inscreve aí no Lumen Podcast, ativa o sininho, porque ainda tá cheio de gente maravilhosa passando por aqui. Rosana, eu quero te agradecer imensamente por nos deixar entrar nessa agenda aí tumultuada. Que honra, quero dizer que as portas do Lumen estão sempre abertas para você. Eu saio daqui muito edificada. Ah, é uma honra sempre, Keila. Sempre um prazer, né, estar aqui conversando, batendo esse papo, podendo edificar, trazer luz, né, à vida de mulheres, não só de mulheres, mas é um prazer imenso. Muito obrigada a Eu que você. agradeço. E você pode me seguir lá em @keila.vilasboas, você pode seguir o Lumen no @lumen.podcast. Segue Rosana Lira, segue Mulheres no Secreto. Isso. E a gente se vê de novo por aqui. Um beijo para você. Quer se despedir da galera, Rosana? Sim, então, um beijo e o que eu puder ajudar, eu sempre respondo, viu? As pessoas que me buscam lá no direct, mandam uma mensagem, na medida das minhas demandas, eu vou respondendo e estou aqui para ajudar no que for necessário, tá bom? Um grande Nessa abraço. câmara do centro aqui, a gente se despede. Até a próxima, pessoal. Tchau! Tchauzinho, gente.